Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, tudo bem com vocês, pessoal? Gente, então vamos para mais uma aula remota, aí, mais uma aula digital, né? Já estamos aí na nossa terceira semana de aula digital, por isso aí o título da nossa aula de hoje, né? Vocês podem ver aqui, ó, Transporte de Sólidos, parte 3, né? Para quem se lembra, a última aula, pessoal, a gente ficou uma aula toda falando de transportador de correia, né? E na aula de hoje, nós vamos falar de 3 tipos de dispositivos transportadores. Nossa, Jura, a aula vai ser longa? Não, porque como você já sabe aquele transportador de correia, a base dos outros vai ser praticamente a mesma, tudo bem? O princípio funcional é a mesma. Vocês vão ver que todos eles vão ter um motor de acionamento, eles vão ter roletes, eles vão ter tambores, tudo bem? Tudo que eu falei para a correia, você vai perceber que alguns deles se aplicam, tudo bem? E o primeiro que a gente vai falar, que é bem parecido com o transportador de correia, é esse aí, pessoal, ó, transportador de esteira, tudo bem? Esse transportador de esteira, pessoal, ele é muito usado nas indústrias químicas, principalmente para transportar caixa. Tá? Então olha o que ele fala aí, ó. Alguns tipos de esteira apresentam a parte horizontal da esteira rebaixada, tá? Meio côncava, para aumentar a capacidade, tá? Ou se não, pessoal, algumas esteiras têm na lateral, assim, dele, como se fosse umas margens, assim, uns contornos, umas laterais, para que o material não caia nem para um lado e nem para o outro, tudo bem? Então ele forma uma espécie de uma caixa, onde a esteira vai transitando pelo meio, tudo bem? Se a profundidade do rebaixo for grande, resultará um transportador de canecas horizontais. Então ele forma como se fosse uma caneca, 2 contornos laterais e a esteira passa embaixo. Uma coisa muito importante da esteira, que diferencia do da correia, pessoal, a gente viu na aula passada que a correia é como se fosse uma espécie de uma lona, lembra disso, emborrachada, e o material era transportado lá em cima. Você vai perceber que a esteira ela é mais contínua e você não tem tanta perda de material. Eu tenho um vídeo depois que eu vou passar para vocês perceberem isso. Tudo bem? Vamos continuar falando dela. Ó. São compostos de uma correia sem fim que trabalha sobre o efeito da força de atrito, bem parecido com o transportador de correia. Então a esteira também é uma correia sem fim que trabalha por atrito. A correia é estendida entre 2 tambores, o motriz e o retorno. Mesma coisa, nas pontas, né? Ela vai ter um roletezinho, que é onde está instalado o motor, motriz, e aquele que vai fazer o tensionamento, o retorno dessa esteira. Tudo bem, pessoal? Continuando. Esse tipo de transportador torna atraente por quê? Vamos lá primeiro. Rapidez de construção. Por quê, pessoal? Como ele é formado por 2 tambores e uma esteira, então ele é rápido de ser construído, ok? Economia em relação ao de correia, tá? Então, em alguns casos, a esteira ela chega a ser até mais barato que o de correia, isso é muito importante. A manutenção é mais rápida porque ela só tem um motor motriz, então isso ajuda também, a manutenção sai mais barata e a energia consumida é menor comparada aos outros dispositivos. Então, devido a esse leque de vantagens que o transportador de esteira traz, gente, então ela torna-se mais atrativa para uma indústria, tudo bem? Ela fala que a estrutura é constituída por um corpo com elementos modulares feitos em chapa, tá? Geralmente de aço inox, com nervuras de enrijecimento, na qual são fixados os rolos de sustentação do anel. Então, pessoal, a estrutura dela, como eu já disse, é bem parecido com o transportador de correia, tá? Então é modelado uma chapa de metal ali, tá? Com alguns nervos ali, ó, essas ranhuras vai favorecer o atrito, tá? E ali são fixados esses rolos que dão sustentação à parte do motor dele, aos anéis dos tambores, tudo bem? É uma opção de transporte em vários setores industriais, possibilitando o carregamento de muitos produtos em quaisquer áreas, seja metalúrgica, farmacêutica, automobilística, frigorífica, vê muito, né, pessoal? A nossa região aqui tem vários frigoríficos, quem trabalha nesses setores percebe que tem uma esteira transportadora desse material, né? Eletrônica, alimentícia em geral, tá bom? Próximo slide, né, que é o último slide que vai falar de transportador de esteira. A escolha do tipo de esteira, o que deve ser considerado? Primeiro,
O fluxo e o tipo de material a ser transportado, tá, gente? Então, primeiro, quanto de material eu vou transportar? E que tipo de material vai ser transportado? Isso eu falei também lá no transportador de correia, tá? Por isso eu passei por ele meio rápido, porque ele é bem parecido com o da correia, tá? Você vai perceber só o de esteira, que o de esteira por ter as canecas laterais, tá? Então ele tem menos perda do material do que o de correia. A esteira tem esse favorecimento, tá? Mas o fluxo de material, a quantidade de material a ser transportado, o tipo de material a ser transportado, tudo isso deve ser considerado, tudo bem? Quantidade, peso, tamanho, umidade, corrosão, temperatura, como no transportador de correia, no transportador de esteira também isso deve ser considerado. Tudo bem? Pessoal, então, o transportador de esteira é esse. Para você entender melhor o que é um transportador de esteira, tem um videozinho, ó, até coloquei aí, ó, um videozinho que eu quero que vocês assistam nesse momento para vocês entenderem que é um transportador de esteira, ok? Vamos lá então ao vídeo. Muito bem, pessoal. Agora que você assistiu aí esse transportador de esteira, que já deu para ter uma noção do que é, nós vamos falar então de um terceiro tipo de transportador. Nós falamos então do transportador de correia, do transportador de esteira, que é bem parecido, e agora esse transportador, pessoal, que ele é muito interessante. É um transportador de rosca, também chamado helicoidal. Para vocês entenderem como é um transportador de rosca, pessoal, imagine um parafuso. Se você pegar um parafuso, ele é todo em espiral, concorda comigo? O transportador de rosca funciona do mesmo princípio. Ele é uma rosca, como se fosse um parafuso, e conforme o motor vai girando essa rosca vai transportando grãos, materiais mais leves, de um ponto para o outro. Então esse material vai entrando dentro de uma rosca, e a rosca em movimentos espiralados vai transportando esse material de um ponto para o outro. Então olha o que ele fala, ó. Consiste em uma calha semicilíndrica, então essa calha é onde vai sustentar o material sólido ali, porque senão ele cai da rosca, a rosca é só para transportar ele, tá? Dentro do qual gira um eixo como uma helicoide, como se fosse uma espiral. Além do transporte propriamente dito, esse transportador pode ser utilizado para algumas outras operações, como mistura, resfriamento, extração, moagem e entre outros. Então é como se fosse, pessoal, bem simples, uma rosca, um parafuso, que conforme ele vai girando, ele vai transportando o material, tudo bem? São adaptáveis a uma ampla gama de processos operacionais, facilmente isolados no ambiente externo,
podendo trabalhar com atmosfera, pressão ou temperaturas controladas. Então, pessoal, só de uma maneira resumida, esse transportador de rosca, ele é muito útil para transportar grãos, materiais mais leves, tudo bem? Materiais muito compactados, muito pesados, tá? Ele não é muito aconselhado, tá? Eu tenho um próximo slide aqui, pessoal, que eu queria conversar com vocês, que esse desenho mostra muito bem o que é o transportador de rosca. Então, primeiro, aqui eu tenho a calha. A calha, então, pessoal, é o que vai manter o sólido dentro do dispositivo transportador, ok? E aqui eu tenho o helicoide, a rosca. Então, o que acontece? Ó, você coloca o material aqui, ó, carregamento, então você carrega aqui grãos, o que seja, e aí em forma espiralada, isso aqui vai funcionar. Conforme ele vai espiralando, ele vai transportando o material. Olha aqui a seta, ó, desse ponto até o ponto de descarga. Deu para entender, pessoal? Aí vocês podem falar assim, professor, mas os sólidos, eles não podem ficar na parte de baixo da rosca e não conseguem ser transportados? Pode. Por isso esse não é um processo 100% eficiente. Pode ser que você tenha um pouquinho de perda, tá? Mas o que importa é que ele é um transportador muito rápido, muito útil quando você quer transportar de um ponto A para um ponto B. Deu para entender, pessoal? Então ele tem uma calha de sustentação do sólido, o helicoide, que seria a rosca propriamente dita, e o ponto de carregamento e de descarga, tá? Novamente, pessoal, eu quero que vocês assistam um vídeo para vocês entenderem como funciona o transportador de rosca, que acho que vai ficar bem claro para vocês, tudo bem? Então tem um videozinho aí para vocês agora, assistam aí, por favor. Pessoal, tudo bem? Então, entenderam como funciona um transportador de rosca? Beleza? Acho que deu para ter uma noção legal com o vídeo. E agora nós vamos para o último transportador da nossa aula de hoje, tá, pessoal? Foi o que eu falei. Hoje, na última aula, perdão, nós ficamos um tempinho maior no transportador de correia, porque tinha muitas coisas a serem citadas. Mas a partir do momento que você sabe os dispositivos, como funciona, vai ficando mais fácil entender os outros. E esse aqui, pessoal, ele é muito interessante, os elevadores de caçamba. Os elevadores de caçamba, pessoal, eles são muito úteis, principalmente para transportar materiais na vertical, de um ponto A para um ponto B que está acima. Não estou falando que ele é só para transporte vertical, para transporte inclinado também, para horizontal menos usado, porque tem outros transportadores que são mais funcionais que os elevadores de caçamba. Mas os elevadores de caçamba, pessoal, principalmente para transporte na vertical, fugiu a palavra, me perdão, na vertical, tá bom? Então ele fala assim, ó, é empregado para grandes distâncias, ele é o mais aconselhado para grandes distâncias.
O material é transportado no interior de caçambas suspensas em cabos de aço ou em eixos com roletes nas duas extremidades e que se movimentam em trilhos. Então, pessoal, vamos fazer a analogia. Todo mundo já deve ter visto uma caçamba de construção, aquelas que ficam no meio da rua. Lógico, pessoal, que na indústria essas caçambas não são daquele tamanho, são menorzinhos, tudo bem? Como se fossem caçambinhas ali de meio metro, 40 centímetros, tudo bem? Então, o que acontece? O grão entra dentro dessa caçamba e essa caçamba pode ser sustentada por cabo de aço ou por rolete nos lados, né? Tem roletezinhos aqui do lado que conforme ela vai rodando num trilho, ela vai transportando essa caçamba. Entendeu, pessoal? Tem alguns desenhos mais para frente que vai mostrar um elevador de caçamba que vocês vão entender muito bem. A descarga é feita pela inversão da caçamba. Então, o que acontece? Imagina que a minha mão aqui, ó, estou mostrando para vocês, é uma caçamba. Ela vai sendo transportada e chega num ponto, né? Vira-se a caçamba para baixo, é onde o material transportado cai no outro ponto que eu desejo. Tá? Então, quando se inverte a caçamba, você consegue descarregar o material transportado. A movimentação também pode ser realizada por corrente, então pode ser transportado por cabo de aço, por roletes rodando em trilhos laterais ou ainda através de correntes. Tá? A gente vai falar de transportador de correntes também na próxima aula. Ok, galera? Na nossa aula de número 4 digital. Os tipos mais simples são com caçambas suspensas diretamente em roldanas que deslizam em cabo de aço. Então, a mais simples, pessoal, tem um cabo de aço em cima, aqui tem uma roldana e essa roldana é presa à caçamba. Então, conforme a roldana vai rodando no cabo de aço, ok? Eu tenho esse transportador. Fazendo uma analogia, muitos brinquedos de parque funcionam como se fosse um elevador de caçamba. Então, por exemplo, tem aqueles brinquedos teleféricos, bondinhos, né? Que é um cabo de aço. Nesse cabo de aço tem uma roldana, a roldana vai rodando nesse cabo de aço e o bondinho é como se fosse uma caçamba. Entenderam a analogia, pessoal? Tá? São comuns no transporte de minérios a longa distância ou de materiais que devem ser submetidos a operações sucessivas realizadas em diversos equipamentos. Então, pessoal, que fica bem claro que o elevador de caçamba ele é o mais aconselhado a longa distância. Você pega lá o pão de açúcar, né, os bondinhos do pão de açúcar, é mais ou menos o mesmo princípio. Então, são cabos de aço que ligam um ponto ao outro muito distante, ali passa uma roldana e o bondinho vai rodando em cima dessa roldana, tudo bem? Gente, era nesse ponto que eu queria chegar da nossa aula, tá? Aqui dá para vocês perceberem muito bem o que seria uma caçamba. Nesse caso, o desenho deu um exemplo, pessoal, de uma caçamba por roldanas e trilhos. Então, aqui eu tenho a caçamba, onde vai estar o meu sólido a ser transportado. Aqui eu tenho, então, a tração. A tração é aqui onde é suspensa a minha caçamba, e aqui dos lados eu tenho as roldanas, e aqui são os trilhos por onde as roldanas serão transportadas. Então, conforme a roldana vai passando nesse trilho, né, a caçamba vai sendo transportada consequentemente. Ok, pessoal? É realizado predominantemente para transporte verticais. Lembra que eu falei? Eu comecei a aula de elevador de caçamba falando exatamente disso para vocês, tá? O transportador elevador consiste em transportar o sólido suportado por caçambas ou canecas fixadas em correias verticais ou em correntes que se movimentam entre uma polia superior e outra inferior, que gira livremente, tá, pessoal? Aqui ele fala uma coisa muito importante. Geralmente a polia superior ela é motora. Motora quer dizer que ali que está concentrado o motor. Então, conforme essa polia ela vai rodando, tracionada por um motor, tudo bem? E a inferior gira livremente. É como se fossem as rodas de um carro, né? Carro que tem tração dianteira, as rodas da frente estão associadas ao motor e as rodas traseiras não. Ela gira livremente por causa do motor, por causa da tração dianteira. Tudo bem, pessoal? Outra coisa importante que ele fala nesse ponto do slide são as canecas e as caçambas. O que muda de caneca e de caçamba, pessoal, é o perfil da caçamba, do objeto, tá bom? Quando ele for um pouco mais horizontal, né, ele for um pouco mais largo, isso são caçambas. Quando ele é um pouquinho mais estreito, a gente chama isso de canecas, mas o princípio é o mesmo, tudo bem? No ponto de descarga, uma alavanca inclina as caçambas até 130 graus, tudo bem? Então você imagina uma caçamba desse 30, nesse ponto, ela vai girando 90 graus, 130 graus, para que possa deslizar o sólido a ser transportado, né, que possa cair no outro ponto que eu
desejo. Tudo bem, pessoal? Nesse slide aqui, pessoal, ele é muito interessante que ele mostra, ó, aqui ele está me dando a caçamba, aqui estão alguns dizeres por escrito, mas não precisa, o importante é vocês entenderem, ó. Aqui seria o trilho, tá vendo onde eu estou com a minha seta aqui, beleza? Aqui a roldana está rodando dentro desse trilho, e aqui são as canecas, e dentro de cada canequinha dessa aqui, ó, eu tenho, dentro de cada caçamba, eu tenho o sólido a ser transportado. Aqui, pessoal, já é na vertical, tá vendo? Ó? Então, o sólido vai sendo transportado na vertical, aqui tem um ponto inclinado, aqui ele entra na horizontal. Então, pessoal, perceba que o transportador de esteira ele é muito eficiente, porque ele consegue transportar o material de modo inclinado, de modo horizontal, de modo vertical e etc. Tudo bem, gente? O descarregamento, que é uma parte muito importante da aula, tá, pessoal? Quero que vocês prestem muita atenção. Que ele fala que o transportador de caçamba pode ser realizado de vários modos. E quais são os 3 mais comuns? É a descarga centrífuga, a descarga positiva e a descarga contínua. Eu vou explicar cada uma delas para vocês, pessoal, e tem um desenho mostrando a diferença de cada um que eu quero que vocês entendam, tudo bem? E a primeira que eu vou falar é a centrífuga. É a mais simples e destinada a transporte de grãos, ou seja, particulados mais leves, tá bom? Areia, produtos químicos secos em geral. Então, olha como funciona, olha aqui minha seta, ó. Aqui eu carrego, né, com um sólido, grão, areia, o que seja. As canecas vão pegando, sobem lá em cima, que é um tambor, aqui é outro, lembrando que um é de um motriz de acionamento, outro é de retorno. E a hora que ele chega aqui em cima, pessoal, conforme ele vai sendo inclinado, ele já vai derrubando os grãos, tá? E ele fica aqui em movimento espiralado. Funciona de uma maneira bem parecida com as escadas rolantes, né? A escada rolante é mais ou menos assim, né? Eu tenho um motor em cima, um outro tambor embaixo. E aí, conforme vai subindo a caçamba, vai transportando de um ponto A para um ponto B. Esse aqui, pessoal, é o mais simples, tudo bem? Agora, olha o de descarga positiva, que interessante, pessoal, ó. Destinada a materiais que tendem a se compactar. Então, vamos supor que eu tenho transportando, por exemplo, lama. A lama, ela é terra misturada com água, e essa água misturada com a terra, ela tem uma aderência maior. Então, quando ela se adere maior no fundo da caçamba, eu tenho que inclinar mais ainda a caçamba para que o material possa sair do ponto B. Entendeu? Então, outra coisa legal, a velocidade de transporte é baixa, porque se for muito rápido, aquele material que está compactado no fundo, ele não sai da caçamba. Então, olha que interessante, ó, eu faço o carregamento nesse ponto, vai acompanhando aqui com a setinha, tudo bem? Ele sobe, 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 sobe e chega aqui. Chega nesse ponto, olha aqui o movimento que ele tem que fazer. Por quê? Porque você tem que fazer uma inclinação de praticamente 180 graus. Você tem que pegar aquela caneca que estava totalmente virada para cima e inclinar totalmente para baixo, senão aquele material compactado no fundo não sai. E por que tem que ser lento? Lento porque se for muito rápido, não vai dar tempo desse material que está compactado no fundo sair. Entendeu, pessoal? Então, o de descarga positiva é aquele que ele inclina praticamente 180 graus a caçamba para que todo o material compactado no fundo dessa caçamba pode sair. Entenderam a diferença, então, da anterior para essa de descarga positiva que eu passei para vocês? A centrífuga para a descarga positiva? E a última, pessoal, é de descarga contínua. Olha que interessante, ó. A descarga é delicada para evitar a degradação excessiva do produto. Trabalha com materiais finamente pulverizados. Então, materiais muito delicados, pessoal, muito pulverizadinho assim, utilizo de descarga contínua. Perceba que as caçambas são um pouco mais próximas, então aquela é carregada, tudo bem? Ela sobe de um ponto. Perceba que o tambor superior, ele é um pouco maior que o tambor inferior, ok? Porque conforme ele vai passando por essa amplitude, a velocidade dele torna-se um pouco mais lenta, tá? E aí ele vai sendo descarregado. Perceba, pessoal, que ela inclina também
quase 180 graus, não tão igual a positiva, tá? Mas ela inclina e conforme ela vai sendo inclinada, o material vai ser descarregado aqui. Ela é bem parecida com a centrífuga, tudo bem? Mas perceba que o tambor superior e o inferior são do mesmo tamanho, dá para perceber isso? Aqui na contínua, o superior é maior que o inferior, para que aqui torne essa esteira um pouco mais lenta, tá? E o material tem uma descarga um pouco mais delicada. Então essa é a diferença da contínua para a centrífuga. Aqui o descarregamento ele é um pouco mais lento, é um pouco mais delicado. Tudo bem, pessoal? Para vocês entenderem melhor, eu vou passar um vídeo para vocês agora sobre transportador de caçamba, que acho que vai ficar melhor para vocês entenderem, tudo bem? Acompanhem aí. Pessoal, entenderam como funciona um transportador de caçamba, galera? E desse modo a gente encerra a nossa aula, tudo bem, pessoal? Então hoje nós falamos de 3 tipos de dispositivos transportadores. Dispositivo por esteira, por rosca helicoidal e elevadores de caçamba, tudo bem? Pessoal, espero que eu possa ter ajudado a compreender o texto. Lendo os slides, vocês vão entender porque está bem claro, tá bom? E, novamente, não esqueçam de fazer o questionário, que ele será o controle de menção e de frequência de vocês, tá bom, pessoal? Tá, vamos, desse modo a gente encerra mais uma aula, tudo bem? A nossa aula 3 digital, certinho, pessoal? Fiquem com Deus, juízo, se cuidem e até a próxima, pessoal. Até mais.